Bom dia, mulher como Isabel, bem-vinda, graça e paz, bem-vinda, queridas. Eu estou aqui me recompondo, estava aqui já me derramando na presença de Deus. E eu digo, Senhor, eu preciso parar de chorar para gravar, né? Para vir aqui com vocês, para estar aqui nesse momento, nesse horário, né? Onde muitas mulheres estão preparando seu almoço, né? Eu também, esperando meus filhos chegar da escola. Mas hoje Deus tem uma palavra para nós. Prepara teu coração, porque eu creio que, assim como o Senhor já tem feito todos os dias, hoje o Senhor vai falar aos nossos corações. Então, nesse devocional, Mulheres como Isabel, hoje o tema da nossa mensagem que o Senhor está trazendo muito forte, algo que está queimando no meu coração desde ontem, e hoje veio com muita profundidade, sobre soltar a capa. Solta a capa, o filho de Davi está chamando, recebe isso no teu espírito. E nós vamos ter como uma base o Evangelho de Jesus, segundo Marcos, capítulo 10, versículo 46 ao 52, a palavra do Senhor diz assim, né? E vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó, com os seus discípulos, está falando de Jesus, né? E uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, aleluia, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Aleluia, glória a Deus por essa palavra. Já começa a pegar aí no teu espírito, porque aqui está borbulhando dentro de mim. E eu glorifico ao Espírito Santo, né, por tudo aquilo que ele nos traz, que ele nos ensina. E eu quero te dizer, mulher como Isabel, você que está aqui, que está me acompanhando, você que faz parte do Levantando Curioso, você que já foi aluna e é aluna, e você que está chegando agora na Escola de Cura, você que já fez as mentorias, você que tem vindo aqui na minha casa, onde nós estamos tendo um tempo de impartir o nosso coração. Mulher que está gerando a vontade de Deus. Muitas vezes, antes de gerar, nós atravessamos períodos de aparente esterilidade, silêncio e até de cegueira emocional. E quando nós olhamos para esse texto de Marcos 10, que eu acabei de ler, esse texto está nos apresentando um homem, Bartimeu, um homem cego, à margem do caminho, dependente, marcado socialmente e possivelmente um homem julgado, fisicamente cego, mas espiritualmente. Aleluia! Espiritualmente, Bartimeu, ele era lúcido, ele tinha visão espiritual. E quando nós olhamos para essa palavra, nós vemos uma revelação poderosa na palavra de Deus. Porque há pessoas que têm uma visão física perfeita, perfeita, mas espiritualmente elas estão cegas. Há pessoas com limitações físicas ou emocionais que enxergam o reino de Deus com clareza, que enxergam a movimentação espiritual com clareza. E a minha oração é que você diga: ei, eu quero ver espiritualmente, eu quero discernir bem todas as
coisas, aleluia. E talvez você pode perguntar para mim assim, Daniele, e como que você consegue entender isso na palavra? A partir de quê? E eu vou te dizer, quando Bartimeu, ele ouve que Jesus de Nazaré estava passando, o que que ele faz? O que que a palavra de Deus diz? Que ele começa a gritar, e ele fala, ele começa a clamar com voz alta e diz, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quanto mais as pessoas mandavam ele ficar quieto, ei, ficar quieto, ei, para com isso, mais alto ele clamava, mais alto ele gritava. Ei, essa expressão, filho de Davi, não é uma expressão comum, não é uma expressão do acaso. Filho de Davi é um título messiânico, que nos leva lá para o livro de 2 Samuel. Anota aí, 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12 ao 16, que a palavra do Senhor vai nos dizer o seguinte: quando os teus dias forem completos e vieres a dormir com os teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Aleluia. E lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha benignidade não se apartará dele, como a terei de Saul, a quem tirei, mas como a tirei de Saul e a quem tirei de diante de ti, porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será firme para sempre, aleluia, glória a Deus. Então, não sei se você está recebendo isso, mas, querida, vejam só, essa passagem é onde o Senhor, ele promete que da descendência de Davi viria um reino eterno. Está falando de Jesus, está apontando para o nosso Senhor, para o nosso Salvador. Então, quando Bartimeu, ele chama Jesus de filho de Davi, ele reconhece, ele estava reconhecendo quem Jesus era, o Messias prometido, o rei esperado, o cumprimento da profecia, o ungido de Deus. Bartimeu, ele poderia não enxergar com os olhos naturais, mas ele discernia espiritualmente quem Jesus era, quem Jesus é, aleluia. Então, enquanto muitos viam apenas Jesus de Nazaré. Ai, meu Deus! Uou! Enquanto muitas pessoas apenas viam Jesus de Nazaré, Bartimeu, o cego, o mendigo, Bartimeu via o Messias. E é o meu desejo, a minha oração, aquilo que eu quero profetizar hoje nas mulheres que fazem parte do Levantando Coroas, nas mulheres como Isabel, que você precisa dessa visão, aleluia. Não apenas ver Jesus como um mestre, mas reconhecê-lo. E se você não reconhece, eu declaro, eu profetizo que você vai reconhecer, porque ele é o Rei dos Reis, o Rei prometido, o Senhor soberano, Filho de Davi, é o Senhor e Salvador da minha alma e da tua alma, amém? Em nome de Jesus. Então, olha só, quanto mais mandavam Bartimeu ficar quieto, se calar mais, ele gritava. A multidão queria silenciar Bartimeu, diziam, cala-te, não incomoda, Jesus está ocupado. E quantas mulheres vivem isso? Quantas mulheres vivem isso? Quantas mulheres, muitas vezes, dentro do seu lar, no seu interior, aqui dentro, nos seus pensamentos, pensam dessa forma, acreditam dessa forma, enfrentam uma multidão em suas vidas,
multidões de pensamentos que diz que não vai acontecer, quantas circunstâncias você enfrenta, aonde você às vezes diz, meu tempo já passou. Às vezes as memórias, a multidão das memórias dizem, você não merece, você é indigna. Quantas pessoas dizem para você e aceita? Aceita que dói menos, é uma expressão que as pessoas falam hoje, né? Aceita que dói menos. Às vezes as pessoas dizem, aceita a tua condição. Mas Bartimeu tem algo muito profundo para ensinar para nós, mulheres como Isabel, mulheres que geram a vontade de Deus. Bartimeu fez algo extraordinário. Ele não aceitou ser silenciado pela multidão, nem pela multidão dos pensamentos, pelas vozes das pessoas, pelas memórias, pelas circunstâncias. Ele continuou gritando. Ele continuou clamando pelo filho de Davi. E mulheres que geram a vontade de Deus são mulheres que aprendem a perseverar no clamor. Nós somos ensinadas no clamor, na oração, no joelho no chão. Quantas vezes dentro do nosso lar nós clamamos? Eu não sei você, mas foram muitas vezes. Eu ainda faço, Jesus. Tens misericórdia de mim, Jesus. E eu quero te dizer, não se cale. Não se cale. Não se cale. Uma mulher como Isabel não se cala diante das acusações, das vozes internas, dos ataques espirituais, das frustrações repetidas. Elas continuam gritando mais alto, clamando por Jesus. Elas não brigam com a circunstância nem com as pessoas, porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Mas uma mulher como Isabel, ela continua clamando pelo Senhor. Ela continua clamando pelo Senhor. E sabe o que acontece? Sabe o que aconteceu com Bartimeu? Quando Jesus manda chamar ele, quando dizem para ele, ei, ânimo, levanta-te, ele te chama. Ah, meu Deus. Esse texto está falando algo profundo para nós, profundo. Quando o texto ele fala em Marcos 10:50, diz que Bartimeu, ele lançando de si, ele tira a capa, ele remove a capa, lançando de si a capa, ele levantou-se, deu um salto e foi ter com Jesus. Ah, querida, pega isso. Espírito Santo, toca nessa mulher. Ei, irmã. Aqui a palavra está dizendo para nós que a capa, aquela capa que Bartimeu usava, que era a identificação dele como mendigo, como cego, como vergonha, que talvez era a segurança de Bartimeu, a proteção dele, que era o símbolo da limitação dele, da vergonha dele, das vezes de anos de rejeição, de descaso, de não ser visto, de não ser acreditado, de ser visto como um coitado. E nós podemos olhar hoje, querida, muitas vezes, o que essa capa representa. Talvez hoje tenha uma capa para você tirar dos teus ombros da vergonha, da dor, da identidade de vítima, do medo, o rótulo, a enfermidade emocional, a crença que te limita. Talvez você possa até ter uma condição física e que talvez isso te gera vergonha. Eu quero declarar cura na tua vida. Se o Senhor quiser curar você fisicamente, eu declaro que Ele pode sim curar, seja curada, mas uma cura emocional, porque isso não vai ser mais um fator limitante na tua vida para amar e adorar o Senhor Jesus. Bartimeu, ele não levou a capa até Jesus. Sabe por quê? Porque ele não negociou com a identidade dele ferida, com a identidade antiga dele. Ele lançou fora. Ele lançou fora diante do Senhor. Ei, tudo é perda. Tudo é perda diante de Jesus, diante desse amor incomparável.
Mulher como Isabel. Talvez você precisa ouvir essa palavra hoje. Eu creio que você precisa ouvir essa palavra hoje. Ei, você que está ouvindo essa mensagem agora, solta a capa. Solta a capa. Começa a remover no ato profético. Solta a capa, remove essa capa de você. Solta a capa da culpa, solta a capa da vergonha, solta a capa da escassez, da pobreza, solta a capa da rejeição, da identidade de rejeitada, solta a capa da mulher traída, solta a capa do medo, solta a capa do medo de não ser suficiente, solta a capa da incredulidade, solta a capa, sabe por quê? Ele está passando aí, ele está passando aí, o mestre te chama, aleluia, ele te chama, ele está passando aí. Ei, ouça, Espírito Santo sopra no ouvido dessa mulher. Eu declaro mulheres ouvindo em voz audível. Eu declaro que esse homem, essa mulher que vai ouvir essa mensagem agora, está ouvindo de voz audível. O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Jesus está fazendo uma pergunta direta para você, o Espírito Santo está fazendo uma pergunta direta para você. Ei, o que queres que eu te faça? O filho de Davi está te perguntando, o rei está te perguntando, o Messias está te perguntando, o teu Senhor, o teu Salvador da tua alma, o teu Senhor está te perguntando, o que queres que eu te faça? Aleluia. Oh, aleluia! Isso revela, mulheres, para nós algo profundo. Jesus, ele honra a fé que persevera. Talvez você está há anos numa condição, carregando uma capa, e você tem orado por essa cura. Você espera por salvação, você espera por cura, você espera por uma mudança, por uma virada na tua vida. E hoje é o dia que Jesus está honrando a perseverança da tua fé. Talvez você esteja há anos esperando por uma restauração de casamento, pela conversão de um filho, pela conversão de uma filha, por um perdão, por uma restauração, por uma cura emocional, por uma libertação em uma área da tua vida, por uma direção. Talvez você está orando hoje por uma direção, e talvez a multidão dentro de você, ou até mesmo fora, está dizendo, aí se cala. Mas hoje, agora, dia 3 de março de 2025, o Senhor está perguntando para você, filha, meu filho, minha filha, o que queres que eu te faça? É hora de você responder com clareza, sem medo, sem culpa e sem se diminuir, porque Bartimeu, ele respondeu, Rabi, mestre, eu quero ver, eu quero ter vista. Eu quero tornar a ter vista, eu quero ver. Ele foi específico, ele foi direto e ele foi ousado. Ei, coloca a tua fé em ação, seja específica, seja direta, seja ousada. Saiba aquilo que você vai responder para quando Jesus passar aí na tua frente para essa pergunta que ele está te falando, porque ele está aí. Eu creio que o Espírito Santo se move aqui, está se movendo aí, querida. Eu creio profundamente nisso, em nome de Jesus. Eu sinto a presença. Esse lugar aqui é o ponto de meio-dia, é altar para o Senhor. Ei, a fé que cura é a decisão também de seguir a Jesus, porque Jesus ele declara: vai, a tua fé te salvou. E eu profetizo cura. Eu declaro que você está vivendo um milagre, que você vai ver o milagre. Vai ter gente que vai voltar aqui no vídeo e vai testemunhar. Em nome de Jesus, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado, para que o Espírito Santo seja exaltado em nome de Jesus. Imediatamente Bartimeu passou a ver, e que sejam milagres imediatos, instantâneos, que você sinta dentro de você que a cura chegou. E quando esse texto termina, quando nós lemos, termina com algo ainda mais profundo. Bartimeu, ele seguiu Jesus pelo caminho. E o milagre não era o fim.
O teu milagre, você está recebendo um milagre, você vai receber a cura, o teu milagre, para ser o começo de uma grande caminhada com Jesus. Uma mulher como Isabel não quer apenas o milagre, ela quer seguir o mestre, ela quer caminhar com o mestre, ela quer ser testemunha de Jesus, ela quer ser discípula de Jesus, ela quer gerar a vontade de Jesus, e ela vai carregar em si as marcas de Jesus. Aleluia! Não é só sobre você receber uma bênção, é sobre você se tornar parte dele. É você ser participante do corpo, é você ser discípula dele. Não é só sobre ser curada, é sobre caminhar com o Rei dos Reis, é você caminhar com ele. Para você, mulher que gera, talvez você esteja fisicamente cansada, emocionalmente sobrecarregada, espiritualmente pressionada, mas se você reconhece o filho de Davi, você não está cega espiritualmente. Então se anima, anime-se, porque Jesus está passando, Jesus está ouvindo, Jesus está chamando, o mestre está chamando, e Jesus está te perguntando agora o que quer que eu te faça. Jesus está reconhecendo a tua fé, Jesus está reconhecendo a tua perseverança. Então, solta a capa, se levanta e corre para os pés dele e diz para ele o que você precisa. Responda ao amor, responda a cura, responda ao milagre de Jesus. É hoje o dia. É hoje o dia 3 de março de 2025. É hoje o dia que os céus estão abertos sobre a tua vida. É hoje o dia. Hoje é dia da cura. Hoje é o dia da libertação. Hoje é o dia da restauração da visão espiritual. Hoje é o dia que Jesus restaura você. Hoje é o dia que Jesus está te reposicionando. Aleluia. Eu tomo posse em nome de Jesus. E se você sentir, grita aí onde você está. Grita mais alto, porque eu já gritei. Antes de estar aqui falando com vocês, eu já tomei posse. Eu já louvei o meu Senhor, o Deus da minha vida, o meu amado, da minha alma, porque eu amo Ele com todas as minhas forças, de todo o meu coração. Sabe por quê, querida? Ninguém passa por Jesus e sai da mesma forma. É impossível. Você pode já ter tido muitas experiências sobrenaturais, mas nenhuma é como você ter contato com Jesus, sabe por quê? Porque quando você encontra esse amor, quando você se deleita nesse amor, nos braços de Jesus, todos os outros amores, querida, todos são perda. Nenhum é como ele, todos são queimados, porque ele é único. Ele é único, amém. Em nome de Jesus, fecha os teus olhos agora. Fecha os teus olhos agora e responda. Responda, o Senhor está te perguntando o que queres. O que queres que eu te faça? E fala para ele, Senhor, eu quero que o Senhor me faça, eu quero que o Senhor me abençoe, declare, diga, eu quero ver, eu quero ser curada, começa a falar qual é a área da tua vida, em nome de Jesus, diga, declara, toma posse, já vai recebendo, sendo tocada agora, anjos ministradores de cura, tem anjos passeando nessa casa, eu declaro anjos passeando nesse lugar, espíritos ministradores nesse lugar. Vai tomando posse, recebe, silencia a incredulidade, recebe em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aleluia. Vai se alegrando, vai se levantando, vai mexendo teus pés, bate o teu pé no chão, porque você vai andar. O Senhor te coloca de pé hoje, porque você vai caminhar com Ele pelo caminho, você vai viver com Ele pelo caminho. Uma mulher como Isabel não é só uma mulher que recebe milagre, é uma mulher que gera fé perseverante, é uma mulher que tem olhos espirituais abertos e que seguem o
Pai, que seguem o Senhor, que são obedientes ao Senhor, aleluia. Eu declaro sobre ti uma fé perseverante, eu declaro sobre ti que você vai ter os seus olhos espirituais abertos, eu declaro que você vai seguir com graça, com amor, com temor o Senhor Jesus Cristo, porque o Filho de Davi está passando aí, ele está te chamando, ele está te curando, aleluia. Hoje é dia de milagre, hoje é dia de restauração, hoje é dia de reposicionamento. Em nome de Jesus, eu declaro toda essa casa, toda essa família, em nome de Jesus, recebendo resposta daquilo que tem clamado, daquilo que tem perseverado, em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus, recebe, irmã, recebe, seja renovado pelo Senhor, seja renovada pelo Senhor. Ei, em nome de Jesus, você só está gerando, porque você tem uma visão espiritual do Senhor, do Messias. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Em nome de Jesus e até amanhã. Um beijo. E ó, se você recebeu, compartilha. Se você recebeu o teu milagre, volta aqui para testemunhar e para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Quem quiser o nosso livro digital, entra em contato comigo, entra no link. Quem quiser participar da imersão de cura da criança interior, também vai ter o link aqui. Amém. Deus abençoe.